Muito bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez nesta manhã de sábado e podermos receber algo da parte de Deus através do programa Mergulhados na Presença. Eu sou o apóstolo Edilson, da Igreja Batista Nova Sião, em Vitória da Conquista. Nós queremos começar o programa de hoje orando e abençoando a sua vida para que você tenha um final de semana debaixo da nuvem da glória de Deus. Nada melhor do que ter o agir de Deus na nossa vida, não é? Você crê que Deus pode fazer com que esse final de semana seja diferenciado? Você crê que Deus pode te surpreender com algumas coisas lindas e maravilhosas na sua casa, na sua vida, no seu trabalho? Eu também creio. E para isso nós vamos orar e vamos pedir a Deus para que assim seja, para que aconteça algo sobrenatural nas nossas vidas através dessa confiança que nós temos no Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais um programa, Senhor, que não é apenas mais um programa, é um instrumento nas mãos do Senhor para que as nossas vidas sejam alcançadas de uma forma tremenda, uma forma especial, através de tudo aquilo que o Senhor mesmo gera em prol de todos nós. Meu Deus, eu abençoo a todos que estão nos assistindo. São pessoas espalhadas por todo esse estado, cada um vivendo o seu contexto diferenciado, particular, mas que bom saber que o Senhor conhece o contexto da vida de todos nós. Que bom que o Senhor conhece o que vai no nosso coração, antes que venha na nossa boca uma só palavra, o Senhor já sabe o que está nos nossos pensamentos. Meu Deus, e crendo nessa tua onipotência, onisciência, onipresença, venha nos abençoar, venha com a tua presença, com a tua glória, com o teu fluir, o fluir das águas do Senhor, águas que curam, que restauram, que limpam, e que seja assim, Senhor, na vida de cada pessoa, seja assim no seu casamento, no relacionamento com os filhos, com os pais, com os irmãos, seja assim em todas as áreas da vida de todos que nos assistem neste momento. Eu proclamo a tua vitória, a tua bênção e uma operação sobrenatural na vida de cada pessoa. É a minha oração, crendo em nome de Jesus. Amém e amém. No programa passado, nós fomos tremendamente abençoados com o depoimento de cura, de milagre, recebido pela nossa irmã, uma jovem da nossa igreja, Jéssica. A Jéssica foi contemplada pelos céus debaixo de um milagre sobrenatural. Ela tinha um cisto 10 vezes maior do que o útero e houve indicação para uma cirurgia. Ela sentia muitas dores, era um problema muito grave que poderia trazer grandes riscos para a vida dela. Mas é interessante que quando ela estava dando o seu depoimento, contando sobre o milagre, sobre esse processo todo, tinha uma jovem que estava também no ginásio. E essa jovem ficou ouvindo, né, o testemunho de Jéssica sendo curada desse cisto 10 vezes maior do que o útero. E ela pensou assim, essa jovem, meu Deus, se aconteceu com ela, pode acontecer comigo também. Essa jovem tinha um problema gravíssimo também e precisava também de um grande milagre. E nós trouxemos essa jovem chamada Elidiane para estar aqui conosco no programa Mergulhados na Presença e poder contar para a gente como é que foi esse... Você sabe, eu chamo o milagre de Elidiane como um milagre criativo da parte de Deus. E ela vai contar para a gente como foi que aconteceu. Elidiane, por favor, pode entrar. Que prazer, que bom ter você aqui com a gente, né? Prazer. Graça e paz, bom dia a todos que me escutam. Sou Elidiane, sou enfermeira, né? Tudo aí havia um milagre criativo do Senhor. Fez com alguém que conhecia um pouco daquilo que estava acontecendo comigo. Que bom. E Elidiane, ela também está vivendo assim um tempo novo, porque o que aconteceu com ela mudou totalmente a sua vida, né? Queria que você contasse para os nossos telespectadores como tudo começou, né? Você é uma jovem, você pode falar a sua idade? Claro! 24 anos. Elidiane tem 24 anos. E de repente você começa a passar por um problema de saúde. Então assim, em novembro do ano passado, eu comecei a sentir fortes dores. E eram dores que incomodavam muito. E eu comecei, ia para academia, sentia dor, mas era uma dor, como Jéssica falou no programa passado, que eram dores suportáveis. Só que essas dores foram se intensificando, essas dores foram ficando fortes. E
por ser enfermeira, aquela coisa, não, deve ser alguma coisa, algum desconforto, deve ser gases. E fui levando, achando que a dor é normal. Aí passou-se no mês de novembro, passou no mês de dezembro, e quando chegou em janeiro, eu fiz alguns exames onde detectou que eu tinha o ovário direito e o ovário esquerdo policístico. Ou seja, eram vários cistos dentro do meu ovário direito e vários cistos dentro do meu ovário esquerdo, o que estava causando essa dor toda. Então, assim, eu só procurei o médico mesmo porque eu estava no sábado sentada à frente do computador, durante umas 4 horas da tarde, e eu senti uma contração enorme, meu útero torcia por dentro, e aquilo ali me fez ir para desmaiar. Aí a minha mãe atrás de mim me segurou, e aí me levaram para a cama, para o quarto, eu fui deitar e eu falei assim, mãe, eu tô sentindo muita dor. Mas eu sentia muito, não era pouca dor não, eu chorava. Eu tentava me levantar para tentar me convencer que eu estava bem, eu via, acho que a pressão caiu, eu via aquelas imagens escuras, muito tonta, deitava de novo. Fiquei umas 2 horas de relógio em casa, até que eu falei, não, eu preciso pro ponto-socorro. Foi aí que eu procurei um médico e ali fiquei a madrugada toda tomando medicamento no colo da minha mãe, sentindo muita dor e nada passava, porque até então eu não sabia que os cistos tinham se rompido, eu estava tomando apenas medicação. Certo, certo. Quando você descobriu que tinha rompido, qual foi a orientação do E aí, quando rompeu, meu abdômen ele fez aquela distensão absurda. Ficou muito demasiado, porque se fez uma aglomeração de sangue no meu abdômen. Então, eu estava com muito sangue na minha cavidade abdominal e estava muito demasiada e dolorida. E ali constataram que tinha se rompido, fiz a ultrassom e viu que se tinha rompido. E aí os médicos disseram que eu teria que tirar o meu ovário, porque já tinha rompido, um dos cistos havia rompido o ovário, que eu teria que tirar o ovário e fazer uma drenagem desse sangue, porque eu tinha muito sangue solta e eu estava com a anemia muito acentuada. Eu fiquei aí sábado, domingo, segunda e terça o dia todo sentindo muita dor e com o abdômen muito demasiado, até que terça-feira à noite foi feita a minha cirurgia. E quando foi feita a cirurgia, o que foi visto além dos exames? Isso, então assim, durante a cirurgia, me deram uma hack anestesia, que é a anestesia que te deixa levemente acordado. Você fica com a sensação, você perde a sensação do seu tronco para baixo, mas você fica consciente do que está acontecendo. E ali eu comecei a cantar os hinos de Cassiane. Meu Deus. E eu falei assim, do outro lado eu cantarei o hino da vitória. Eu comecei a profetizar isso, Senhor, do outro lado. Em momento nenhum na cirurgia eu disse assim, Senhor, por que estou passando por isso? Eu disse, tudo tem propósito debaixo dos céus. E ali contive, chorei muito, só que teve um momento que eu comecei a sentir dores aqui em cima, no tórax, e a minha pressão caiu muito. Eu me lembro que estava em torno de 7/5, porque eu entendi os parâmetros da tela. Então, eu fiquei um pouco ansiosa e por sentir dor com a hack, preferi não me sedar completamente. Naquele momento eu não cantei mais os hinos de Cassiane, fiquei completamente sedada. A cirurgia manipulou muito, mas além de manipular para poder tirar o ovário direito, teve a questão de drenar esse sangue todo, o que gerou uma dor muito grande. E me diz uma coisa, e os cistos do outro ovário, do ovário esquerdo, foi tratado ali também? Ah, não. Meu ovário esquerdo, como estava intacto, e a gente tinha um problema muito maior, que era o meu ovário direito, que estava pingando sangue o tempo todo na minha cavidade abdominal. Esquecemos o meu ovário esquerdo no momento e tratou de uma urgência que estava ali me gerando uma hemorragia. Tirou meu ovário, drenou a hemorragia e mesmo assim ainda fiquei muito demasiada por causa da manipulação durante o procedimento cirúrgico. Aí fiquei alguns dias internada porque, uns 4 dias, 3, porque além da hack eu recebi outra anestesia, o que me deixou com a sedação maior, onde eu perdi o controle de alguns esfíncteres, como o da uretra, o de urinar indo ao banheiro. Eu tive que usar a sonda por um período maior, até o efeito passar. Aí fui para casa, levei meu ovário para casa e deixei lá na estante. Minha mãe falou assim, Lídia, vai ter que fazer biópsia disso. Só que naquele momento acho que Deus já estava ali, regando meu coração. Eu disse assim, minha mãe, joga isso fora. Isso não me pertence. Se isso não for o Senhor que colocou em mim, joga isso fora. Me diz uma coisa, tudo isso aconteceu no mês de novembro do ano passado. E começou as dores. Eu fiz a cirurgia em janeiro. Em janeiro. Sim. Janeiro desse ano, 2014. Isso. Tá, aí você já estava no processo de cicatrização e agora nós estamos no dia do milagre. Me Glória conta a Deus. Como foi esse negócio, Lidiane? E aí, assim, tirando o meu ovário, eu comecei a sentir dores nas pernas. Teve sequelas, e como né? assim? Porque eu tinha uma questão hormonal envolvida aí agora. Eu teria que estar com acompanhamento para ver se poderia fazer
teria necessidade de fazer essa suplementação com hormônio. Teria, sim, a probabilidade de engravidar, não 100%, mas ela existia. Ok. Mas minha preocupação toda era com a questão hormonal. Será que vou precisar fazer uma suplementação? Que isso, porque o hormônio, por ser cardioprotetor, eu ficava com medo, receio de vir algumas doenças depois. Então, assim, receiosa. E aí, fui para a conferência, Voo das Águias. Ok, Conferência Voo das Águias. Já me sentindo muito bem, já algumas pessoas, inclusive, não sabem nem que eu fiz cirurgia, porque eu tive uma recuperação bem rápida mesmo. Que bom. Então, assim, fui para a conferência, fui nos primeiros dias, e antes de iniciar a conferência em casa, eu fui para aquela conferência com um propósito de aliança com Deus. Antes de ir, eu disse assim, Senhor, não que coisas na nossa vida devem, a partir daquele momento, mudar uma coisa, mas a gente tem que fazer pactos, aliança com Deus. Absolutamente. E eu fiz em casa a minha aliança com o Senhor. Eu falei, Senhor, olha, Pai, eu quero aliança contigo. Eu quero porque vem propósito da Tua palavra. Eu quero viver em harmonia contigo, em santidade. E ali eu comecei a sondar a minha vida eu mesma e ver onde tinha brechas que precisavam ser fechadas, onde tinham atitudes que não estavam agradando a Deus, tudo. Algumas pessoas ao ponto de me chegarem e falar assim, você está ficando louca, que as pessoas quando a gente se converte, apesar de ter muitos anos de convertida, ou aquele momento que a gente decide se aproximar de Deus, pessoas que estão ao nosso redor vê essa diferença, alguns começam a te chamar de louca. É exagero da sua parte, mas eu sabia que não é exagero, que a partir daquilo ali o Senhor iria me honrar. Elidiane, e é importante demais você entender que a santidade, a aliança, a lealdade precede ao milagre. Isso aí é muito importante. E isso gerou essa aliança com Deus, não gerou só esse milagre na minha vida, como um milagre dentro da minha casa, onde os que convivem conosco observam a aliança, mesmo que eles não saibam, mas o reflexo dessa aliança dentro de casa. E aí veio o domingo, o dia da conferência do milagre. Porque o pastor James, ele havia ministrado no sábado e no domingo ele havia ficado também para ministrar. Verdade. E ali, Jéssica foi no dia que Jéssica deu seu testemunho e contando, e eu havia contado para algumas amizades que eu havia feito ali na conferência que eu havia tirado o ovário. E a gente sentou, na hora que a gente sentou, Jéssica começou a contar. Aí, acho que a pessoa pensou a mesma coisa que eu, né? Ela tirou o ovário e acabamos ligando uma coisa à outra. Sim, sim. E Jéssica contando que Deus havia tirado aquele cisto do tamanho 10 vezes maior do que o útero. E aquilo ali foi gerar um incômodo dentro do meu coração. Porque eu falei assim, Senhor do céu, foram quase 4 meses da minha vida muito conturbados, muito sofrido, foi muita dor. Não era uma coisa assim, não era rancor nem raiva de Deus. Era um questionamento. Senhor, se tu fez na vida de Jéssica, Senhor, eu creio que tu pode fazer na minha, Jesus. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tirou um cisto dela. Eu tenho apenas um ovário, meu Deus. E eu estava sentindo, como eu disse, muitas dores. E em torno disso, eu coloquei a minha mão no meu lado direito, do meu abdômen. E ali, antes da oração, ele estava falando sobre palavras de cura, profecia. E eu coloquei a minha mão no meu lado direito e disse assim, Pai, se tu é Deus, que tirou o cisto do ovário de Jéssica, os 2 ovários direitos, né? O dela era o direito e o meu também. Meu Deus. O Senhor, eu disse assim, Senhor, o Senhor vai restituir o meu ovário, Jesus. Senhor, eu decretei, eu quero o meu ovário de volta, Senhor. Eu preciso, meu Deus. E ali eu tive a certeza que o Senhor havia me dado o meu ovário. Jesus. Elidiane, nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com a conclusão do testemunho de Elidiane. Ela vai contar como é que aconteceu o milagre e como é que ela descobriu e comprovou que Deus fez essa obra na sua vida. Daqui a pouquinho a gente volta. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT, às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar.
Estamos de volta com o programa Mergulhados na Presença. Hoje uma participação especial de Elidiane, que está contando para nós como foi que ela recebeu um milagre criativo, um milagre extraordinário da parte de Deus. E eu sei que você vai tomar isso aí como uma referência de que Deus também vai fazer um milagre na sua vida. Você estava dizendo no bloco anterior que você, no momento da oração, você teve total convicção, depois da oração, que você já não tinha mais o problema, que Deus tinha reparado o problema. Justamente, eu tinha a convicção que o Senhor havia colocado meu ovário no lugar. Ok. E aí ele agora pede que as pessoas façam uma fila e vá até o altar para ele poder orar. E ali eu fui. Só que eu não fui mais pedir a oração pelo meu ovário, porque eu tinha fé que o Senhor já havia restituído aquele problema. Perfeito. Eu fui porque a minha mãe estava em casa enferma, ela tem um problema no coração e um problema nas pernas. Eu fui pedir oração representando a minha mãe. Eu disse para ele, estou aqui com o coração, com as pernas da minha mãe. Preciso de oração por ela que está em casa, enferma. E ali com a minha fé em relação à minha mãe. A mim, já fui como se eu estivesse completa. Ô Elidiane, e aí depois daquele momento você foi para sua casa. Fui para casa. E quanto às dores, o desconforto, o incômodo, depois da oração? O que veio acontecendo? Então, como a gente relatou, eu não sentia mais dores. Tá. Mas, depois que da oração, peguei o carro e fui para casa. Estacionando o carro na porta de casa mesmo, antes de entrar, eu senti muita dor do lado direito. Okay. Eu falei, Jesus, sangue de Jesus tem poder. E ali começou a doer muito, muito mesmo. Deitei o banco antes de entrar um pouco, para minha mãe não me ver com cara de dor, né? Para não ficar preocupada. E não melhorou. E só que dentro do meu coração, a fé novamente. Eu vi assim, meu Pai, dentro do meu coração, isso é Deus colocando o meu ovário no lugar. Isso é a mão do Senhor tocando em mim. Que tremendo. E ali eu sentia algo realmente, era como se eu fosse me sentir um barro na mão de Deus novamente. E Deus restaurando, ali restaurando, como ele fez com o Você cego. concluiu que a dor não era uma dor por causa do problema. Não. Era uma dor porque Deus estava reparando o problema, restituindo o seu ovário. Entrei para casa, acordei com dor novamente, e a minha mãe acompanhando a minha dor, preocupada, porque eu senti muitas dores antes de tirar o ovário, ela disse assim, Lid, você vai ter que ir ao médico para fazer ultrassom. E aí, na hora que chama meu nome, vou lá, né, eu tenho um corte, é tipo um corte de um parto cesariano. E aí, ela passando ali o aparelho, ela disse assim, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é seu ovário direito. Meu e aí, Deus, eu disse, Sanja, e ali já brotou lágrimas nos meus olhos. Meu Deus. E ali eu comecei a chorar, doutora, eu tirei o meu ovário, ela, olha seu ovário direito, tá vendo os folículos aqui? Seu ovário direito está perfeito. Deus Altíssimo. Glória a Deus, eu comecei ali a chorar. Eu não tinha palavras para glorificar o Senhor. Sim. Eu comecei a chorar. Mas Elidiane, ela já sabia que você tinha tirado? Não, porque eu fui... Até então você não tinha falado com ela, não? Não falei. Ela está fazendo o exame e constatando que estava tudo normal, Isso. inclusive que tinha 2 ovários. Isso, eu falei assim, doutora, como? Eu tirei meu ovário, doutora. Aí você falou para ela. Aí ela, não. Eu falei assim, doutora, eu tenho um ovário esquerdo policístico. Meu ovário esquerdo, porque eu havia levado o exame, que eu já, quando tinha feito, detectado os 2 ovários policísticos. Meu ovário esquerdo, ele é policístico. Ela foi lá, colocou agora o aparelho do lado esquerdo. Não, você tá vendo seu ovário? Não tem cisto nenhum, minha bênção. Você tem os seus 2 ovários perfeitos, normais. Meu Deus do céu. Deus, além de restaurar o meu ovário direito, Ele curou o esquerdo, ele curou tirou os meu ovário. cistos que tinha no esquerdo. Jesus toma conta. E aquele momento foi assim um momento, Meu Deus, o Espírito meu Santo, eu Deus. senti a presença dele em mim, Que coisa porque desciam gloriosa. lágrimas assim, Jesus. de gratidão, de amor ao Senhor. E naquele momento não era mais porque a cura física já tinha sido acontecida no dia anterior. Naquele momento, o Espírito Santo estava fazendo a cura interior. Meu Deus, Porque meu Deus, que lindo, hein? eu costumo dizer que esse milagre que Deus fez em mim não foi um milagre apenas físico. Deus, ele brotou dentro de mim uma fé, uma vida de intimidade com Deus, Meu uma vida Deus. constante com Deus, que eu repito sempre na igreja. Vou repetir até que a eternidade. Que o maior milagre que foi gerado disso tudo, esse milagre criativo,
foi um milagre dentro da minha alma, dentro Meu do meu Deus, espírito que com lindo, Deus, que lindo. porque me despertou para a obra de Deus. Desejo que outras pessoas Que conheçam a Deus. Que legal. Desejo que outras pessoas entendam que esse Deus é o mesmo Deus de ontem, que cura cego, que cura aleijados, que opera milagres Ok, que lindo. indimensionáveis. E ali, ele curou meu ovário direito, Meu Deus. me deu meu outro Deus, meu ovário Deus, meu Deus. e tirou todos os cistos do meu ovário esquerdo. E eram muitos, porque era um ovário policístico. E fui para casa, e ali entrei para o meu quarto, fechei a porta do meu quarto, e ali foi meu momento de... Meu Deus. Eu acho que foi meu primeiro encontro verdadeiro com Deus. Jesus, Porque Jesus. eu parecia que estava Tinha louca. sido marcada Eu parecia por acho que Ana ali, Aham. sabe? Sim. Bêbada, assim, de tanto louvar e agradecer. Que legal. Eu me lembro que alguém batia na porta, meu pai, acho que preocupado, porque eu nunca havia me visto daquela forma. E eu não tinha... Eu gritava dentro do quarto, eu ajoelhava, eu não sabia se eu me prostava, não sabia se eu deitava, não Oh, sabia se... Jesus. A gente fica sem saber Que como bênção, agradecer que a Deus. bênção. É interessante porque você vê que foi necessário, infelizmente foi necessário um processo como esse para você contemplar a grandeza de Deus e decidir viver totalmente para esse Deus. Uma vida consagrada, uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de serviço, né? Não é lamentável que, infelizmente, muitas pessoas não descobrem isso, né? Na situação que estão vivendo hoje, sem precisar de passar por todo esse processo. Mas, independente disso, o importante é que você não fez como aquele leproso que recebeu a cura, foi embora, virou as costas Os e não 9. voltou nem para agradecer, não voltou para reconhecer, não voltou para seguir, somente um é que voltou. Voltou para Não é agradecer a assim? Deus. Então você voltou para Voltei dizer para ele, eu quero te amar por toda a minha vida mais do que tudo, é assim? Com certeza, eu disse para Deus, Senhor, o meu último fôlego de vida tem que ser para te adorar. Ok. Porque, apóstolo Dilson, eu era uma crente que ia aos cultos, às terças, às quintas, aos domingos, à escola dominical. Sim. Eu era uma praticante que ia para a igreja, que vivia longe das práticas do pecado, que vivia longe da vida do mundo. Só que não basta isso. Não basta isso. A gente tem que estar mergulhado na presença constantemente. Que bênção. E que aí lindo. eu entendi o significado de estar na presença de Deus. Que lindo, né? Eu não sei como é que você está recebendo aí o impacto desse depoimento, mas Deus preparou esse depoimento para você nessa manhã de sábado, querendo transmitir algo ao teu coração. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração por você. Eu queria orar por sua vida, porque eu sei que Deus preparou esse cenário com um propósito. Deus quer fazer algo na sua vida agora, nesse exato momento. Nós vamos juntos fazer uma oração. Eu vou te orientar nessa oração. Nessa oração vai ter um momento do arrependimento, da confissão, da renúncia, de pedir perdão a Deus por você estar praticando aquilo que contamina a sua vida e rouba de você o milagre de Deus. E se você pudesse ajoelhar onde você estiver, se não, põe a sua mão sobre o seu coração, se não, talvez você está num ambiente que não dá para você fazer nada, mas aí no seu coração você vai receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar então, ore comigo assim: Senhor Jesus, neste momento eu estou sendo tocado pelo Senhor e quero lhe pedir perdão, porque eu estou como um vaso contaminado. A minha vida foi manchada por algumas coisas, mas eu peço perdão ao Senhor. E nesta manhã, que o Senhor tem me alcançado, eu te convido, Jesus, a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, porque nesta manhã eu abro mão da prática do pecado. Por isso eu te recebo no meu coração, para sempre. Diga, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que coisa maravilhosa. Eu sei que Deus preparou de fato esta manhã para você e a sua vida nunca mais será a mesma. Quero agradecer, Elidiane. Muito obrigado por participar do programa Mergulhados na Presença, provocando essa fé, essa alegria no coração de tantas pessoas. Muito obrigado mesmo, viu? Amém, pastor. É um prazer estar com vocês aqui e poder dizer o quanto Deus é bom. Que bom. Nós vamos agora ser ministrado por uma palavra de Deus, né, em complemento a tudo que já foi feito, e sei que Deus ainda tem mais para você. Seja abençoado com essa palavra agora.
Queridos, a paz do Senhor, nós vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Versículo 6 diz assim: Davi muito se angustiou. Pai, nós colocamos a Tua palavra, que é vida para nós, que é alimento, que é instrução, que é a verdade, que é conhecimento, que é sabedoria, diante do Teu altar. Que sejamos todos ministrados, porque a Tua palavra, ela tem poder de transformação. Por isso nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Deus nos colocou neste mundo para sermos pessoas frutíferas, para realizar, para construir, para fazer história. Então Deus tem um projeto para mim e para você. E muitas pessoas, devido às lutas do cotidiano, pararam, ficaram paralisados, deixaram os projetos de Deus. Os propósitos foram ficando para trás. Mas quando nós alcançamos os projetos ou as metas que nós mesmos estabelecemos, eu disse a última vez que eu falei aqui, eu disse que nós temos que ter metas. Mas quando nós lançamos as nossas metas e quando os projetos que Deus lançou ao nosso respeito para nós realizarmos, e eles são realizados, fica mais claro o objetivo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Diz um cientista do comportamento que se o indivíduo encontra um sentido para a vida, ele é capaz de superar a maior parte das adversidades. Então existem pessoas que pararam de sonhar, os sonhos foram abortados, os desejos ficaram para trás. Por quê? Por causa das perdas. O tempo deixa lacunas na nossa alma. E existem pessoas que, devido a estas brechas, quem sabe foram as perdas. Mas, irmãos, existem perdas nas nossas vidas que são necessárias, não é? Tem perdas que nós não temos o que fazer. Então, eu comprei um livro de psicologia que fala assim, Psicologia da Velhice, e eu estava lendo. Mas, irmãos, eu tive que orar. Porque só era perda da visão, perda do cabelo, perda da vitalidade, irmãos, e eu falei, meu Deus, mas é perda demais, não é? Mas nós temos que aceitar, não é? Temos que aceitar, porque é o caminho. Desde quando nascemos já estamos perdendo, é assim que a ciência diz. Quando saímos do ventre da nossa mãe, nós já estamos perdendo. Mas existem outras perdas que precisam ser resgatadas. A juventude não pode ser resgatada. Ah, se pudesse. Mas, amados, nesta noite, o tema da nossa mensagem é reconquistar o que perdeu. Ou seja, nós temos que reconquistar algumas perdas, não é? Tem perdas que precisam ser restauradas. O tempo passa e as brechas, os traumas, as angústias, as frustrações, o sonho abortado, o casamento destruído, filho longe da realidade. Existem perdas que elas precisam ser resgatadas por nós, onde nós não podemos ficar apáticos diante da situação, não é? Esta perda biológica não tem jeito, mas reconquistar o que foi perdido durante o tempo, porque o tempo passa, irmãos. Existem pessoas traumatizadas, por quê? Porque não conseguiu restaurar, reconquistar o que perdeu. Tem casamentos que estão sendo falidos. Por quê? Porque o temperamento tem dominado o lar. Mas, pastora, será que as brechas que foram abertas,
que o tempo deixou no meu casamento, onde o meu esposo olha para mim e diz assim: você continua a mesma pessoa, você continua com o mesmo desequilíbrio, você continua apática. Nós temos 15 anos casados, nós temos 20 anos casados, e você continua a mesma pessoa. E talvez você esteja perguntando aí: pastora, e como restaurar todas essas marcas que foram deixadas pelo tempo? Quem sabe, aquele pai que não tinha conhecimento, lançou uma palavra que hoje ela faz parte da sua vida. Existem pessoas que vivem de amarguras. O tempo passou, mas a amargura é presente. O tempo passou, mas a tristeza é presente. Só Deus tem as estratégias para a restauração. Tem brechas que o tempo abriu em nós, que precisa ser restaurada. A alegria de viver, irmãos. Amados, a pior coisa é você conviver com uma pessoa amargurada. Viver com uma esposa amargurada. Coitado desse marido. Ou a esposa viver com este homem amargurado. É tão bom quando a gente está com alguém que vive feliz, é ou não é? É tão bom a gente viver com pessoas otimistas, que olha para você e diz assim: vai dar certo. Amados, tem pessoas que não conseguem aceitar a nossa prosperidade. É verdade ou não é? É. O nosso alvo não é ficarmos estáticos. Nós temos uma família para ser alcançada. Quantas oportunidades nos foram dadas, que tem oportunidade que nunca mais vai voltar. Tem oportunidades que nós temos que nos agarrar e dizer: esta oportunidade vem de Deus. Nós temos que caminhar. Enquanto Davi e seus homens estavam sendo preparados em serem revistados com o exército filisteu, os amalequitas, eles entram e começam a saquear uma cidade que se chamava Ziclag. Aquela cidade estava sendo toda saqueada, toda destruída. Os salteadores entraram e fizeram o que eles queriam. Os salteadores roubaram os bens, raptaram todas as mulheres e filhos e queimaram totalmente aquela cidade. Quantas casas, quantas famílias estão sendo saqueadas, destruídas por Satanás, e não tem ninguém que se levante. Não tem um adorador dentro daquela casa. Não tem alguém que conhece o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós não podemos ficar inertes aos acontecimentos da nossa casa, aos acontecimentos dentro da igreja, aos acontecimentos que são visíveis, que estão na nossa frente. E nós ficamos apáticos. Nós temos que levantar dentro da nossa casa, irmãos. Nós temos que levantar dentro da nossa geografia, como um homem e uma mulher de Deus, e liberar comandos do céu, para que haja uma restauração e uma mudança radical. O nosso Deus é o Deus das mudanças. Mas Davi consulta ao Senhor. E as duas perguntas de Davi foram: Senhor, eu devo perseguir os amalequitas, aqueles que saquearam e levaram as nossas esposas? Nós iremos alcançá-los? E essas duas perguntas de Davi, Deus dá 3 respostas. Porque o nosso Deus é Deus de respostas, irmãos. Mas pastor, eu tenho orado e Deus não falou. Deus vai falar, porque o nosso Deus é Deus de respostas. Deus não nos deixa no meio do caminho. Deus nos conduz pelo caminho.
Mas por que Deus ainda não falou, pastora? Deus tem o tempo certo para falar. Nós somos limitados, irmãos. Nós oramos hoje e queremos que o milagre aconteça agora. A jovem fala assim: Deus, eu quero um noivo. Mas ela quer que o noivo apareça agora. Deus está preparando. Ele vai aparecer. Eu disse ao meu esposo: irmãos, eu não quero ver ninguém solteiro nessa igreja, irmãos. Porque Deus ama a família. Mas o tempo de Deus não é nosso. Porque Deus é o Deus do tempo. Amém? O Kairos de Deus vai te alcançar. Se você crer, dê um glória a Deus. O Kairos de Deus vai te alcançar. Davi pergunta: devo perseguir os amalequitas? Deus responde: sim, persegue. Olha o que Deus disse: vá, Davi, persegue. Senhor, nós os alcançaremos. Aí Deus responde: sim, vocês os alcançarão. E depois Deus vai e ainda diz assim: vocês recuperarão todas as perdas. Amém? Amado irmão, as perdas que o tempo trouxe na sua vida, Deus vai recuperar e vai colocar nas tuas mãos, e o inimigo será envergonhado, porque o nosso Deus é Deus do milagre, é Deus do poder, é Deus da restituição. Ore canta lá, xere canta lá. Olha o que o texto disse. Disse Davi: vamos atrás do que perdemos. Tem perdas que não tem volta, mas tem perdas que tem volta. O que você perdeu ao longo dos seus anos? Você perdeu o amor? Você perdeu os sonhos no meio do tempo? Não assuma as dificuldades familiares como irreversíveis. Ou seja, não tem jeito. Meu filho não vai ganhar esta causa. Vai ganhar sim. Eu não vou conseguir sair da falência financeira. Eu vou conseguir sair sim. Eu não vou conseguir reconstruir o meu lar, o meu casamento. Isso é o comando que a mente dá. Você vai dizer sim, porque o meu Deus é o Deus forte, o Deus do projeto. Amém, amados? Não entre em túneis sem fim. Se você cair na cisterna da depressão, do medo, da frustração, da derrota, saiba que sempre há um modo de sair deles. Mas pastora, tem jeito? Tem. Não acredite que existem situações imutáveis. As tentações e lutas vêm na proposição da força, e Deus nos dá a graça de enfrentá-los. Irmãos, se nós não enfrentarmos as lutas do dia a dia, nós vamos perder a batalha. Irmãos, quem é que enfrenta a luta aqui? Levanta a mão. Irmão, todo mundo, irmão. Mas nós temos o Senhor, irmãos. Nós vamos caminhar. Nós vamos vencer. Nós não vamos parar no deserto, porque o nosso caminho é Canaã. Oh, coisa maravilhosa. Amém? Davi estava sem direção, sem saber como faria para trazer as suas esposas e os seus bens de volta. Ele queria estratégia para chegar no acampamento dos amalequitas. Quando eles estavam a caminho, Davi encontra o servo de um amalequita. E aquele servo foi o caminho de Deus para Davi trazer de volta o que havia perdido. Quando Davi está a caminho, ele encontra esse
esse servo do Amalequita, o homem estava doente e com fome. Davi chega para a sua tropa e diz assim: olha, serve esse homem, dê tudo que vocês tiverem aí. Davi não sabia que aquele homem era o caminho de Deus para ele trazer de volta o que havia perdido. E quando Davi dá comida para aquele homem, Davi o pergunta a respeito dele. E ele diz que o seu servo, que o seu senhor, que era um amalequita, o havia deixado porque ele adoeceu. Existem pessoas que adoecem no meio do caminho, adoecem no meio da batalha, perde a visão, desfalece. Aquele servo desfaleceu, mas ele foi o caminho de Deus para a conquista de Davi. E Davi faz uma pergunta para ele: você sabe onde é o acampamento dos amalequitas? E Deus levanta aquele homem para conduzir Davi, para restaurar, para reconquistar o que ele estava à procura. Deus vai usar um caminho. Você crê nisso? Deus vai abrir uma porta para você reconquistar o que foi perdido, o que foi roubado pelo tempo. Se você crê, dê um glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Existem pessoas que vão para o deserto e não conseguem sair dele. A Bíblia diz que Agar foi para o deserto. Irmãos, nós temos que ter cuidado com as nossas conquistas. Viu, irmãos? Cada conquista que você tem é Deus que está te dando. Você tem que ter cuidado com o orgulho. Existem pessoas que Deus nunca vai dar além do que Ele tem. Existem pessoas que nunca vão conseguir além, porque se conseguir, não vai adorar o Senhor, não vai atribuir a Ele a honra, a glória, o louvor, a exaltação. A Bíblia diz que Agar era serva de Sarai. E Sarai, naquela época, naquele tempo, ela era estéril. E ela chega para Abraão e libera a sua serva. E quando Agar consegue o que ela queria, através de Sarai, a Bíblia diz que ela começa a desprezar a sua serva, a sua patroa. E ela começa a humilhar Sarai. E Sara não suportou a humilhação e manda Agar para o deserto. A Bíblia diz que Agar vai para o deserto. Mas no deserto o anjo a encontra. E o anjo diz: volta para a tua senhora e humilha-te. Você tem que voltar à posição antiga. Tem pessoas que quando prospera esquece daquele que o prosperou, daquele que abriu portas, daquele que fez as coisas acontecerem. Amados, nós temos que saber que tudo na nossa vida é Deus. O anjo chega para Agar e fala: pode voltar, mas você precisa se humilhar. Você precisa se consertar, irmãos. Tem coisa na sua casa que precisa de conserto. Você precisa pedir perdão. Pedir perdão para o seu esposo, para a sua esposa. Você precisa humilhar, pedir perdão para o seu filho, para que a bênção seja alcançada, para que os valores que foram perdidos sejam restituídos na sua vida. Você tem que se posicionar e deixar Deus fazer a obra acontecer, porque Deus faz as coisas acontecerem. A Bíblia diz que Agar volta.
Depois das instruções que Agar teve, ela invocou o nome do Senhor. E Agar olha e diz assim: tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que tem condições de sondar a minha alma. Irmãos, o que você pensa, Deus sabe. O que você armazena na sua mente, Deus sabe. Agar olhou para o anjo e disse assim: tu és o Deus que vê. Deus conhece as intenções do seu coração. Deus quer que você seja curado. Eu tenho colocado, irmãos, a minha cura todos os dias diante do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes quando eu olho dentro de mim, a minha alma quer levantar. Aquele temperamento ruim do passado quer levantar. Aquela ira do passado quer levantar. A nossa mudança ela é contínua. Todos os dias nós precisamos mudar. Todos os dias nós precisamos conhecer o Senhor. Todos os dias tem uma estratégia nova para mim e para você. Nós não podemos ficar estáticos, irmãos. Ainda temos um caminho para percorrer. Ainda precisamos conquistar, restaurar as brechas que foram abertas. Senão, Deus não vai falar. Senão, Deus não vai dar comando. Jesus está voltando, irmãos. É no lugar da tua aflição e da tua angústia que Deus vai se revelar como Deus da provisão. É no lugar do teu pranto, do teu choro, dos teus questionamentos. É aí que Deus vai se revelar a você como Deus da provisão. Não tenha medo. Deus está no controle da tua vida. Não tenha medo. A igreja do Senhor Jesus é um exército. E Deus está nos equipando, irmãos, para uma grande vitória. Os conflitos, as dores, as perguntas que não têm resposta, a solidão, a dor da alma, nós não podemos. A Bíblia diz que Davi traz tudo de volta como Deus havia mostrado. Ele vai para a conquista. Ele vai para os desafios. Tem gente que não gosta de desafio, não. Crente tem desafio todos os dias. E um dos desafios é vencer as armas satânicas, irmãos. Satanás é estratégico. Ele quer que nós percamos o alvo. A Bíblia diz que Davi traz de volta não somente as esposas, não somente os seus bens, mas os despojos. Amados, Deus tem falado conosco nesta igreja. Como Deus tem mostrado para nós o caminho da presença. Como Deus tem mostrado o lugar de conquista. Na presença dEle, Ele vai apontando o caminho. Na presença dEle, Ele vai abrindo as portas. Na presença dEle, Ele vai nos moldando. Ele vai nos equipando. Sabe por quê? Porque nós iremos vencer as batalhas que ainda precisam serem vencidas, porque Deus vai estar à frente, nos conduzindo no caminho. Mas se você falhar, você não irá alcançar. Deus quer nos dar estratégia. Vamos ficar em pé. Amém? Talvez você esteja dizendo assim: pastora, dentro de mim eu estou toda comprometida, eu estou todo comprometido. Há um gigante dentro de mim, dando comando, dizendo que eu não vou conseguir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Deixa Deus dar o comando da sua vida. E as coisas irão no caminho certo. As portas se abrirão. Porque Deus estará no comando, abrindo a porta para você passar. Feche os teus olhos.
Pai, nós estamos na tua casa. Como o Senhor é bom. Como o Senhor renova a nossa força. Como é bom andar com o Senhor. Como é bom ouvir a tua voz. Eu coloco os teus filhos que estão diante do Senhor nesta noite. Traga um renovo na vida de cada um. Traga o bálsamo de Gileade. Traga a esperança que o tempo roubou. A alegria que o tempo roubou. E assim, daremos a ti a honra, a glória e o louvor. Porque tu és o Deus da nossa vida. E nós te pedimos nesta oração, comanda a nossa vida. Porque queremos andar com o Senhor. Queremos cumprir o teu chamado na nossa vida. Não queremos perder a batalha, perder o alvo. Porque o nosso alvo é o Senhor. Então seja o teu nome glorificado na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Mergulhados na presença de Deus. Eu não quero só nadar. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Atenção para este comunicado. A Evolution Jeans está liquidando todo o estoque de ternos a preço de fábrica para mudança de estação. São ternos masculino, feminino e infantil. Terno microfibra adulto, R$ 139,99. Terno feminino, a partir de R$ 79,99. Terno infantil, apenas R$ 109,99. O que você está esperando? Passe na Evolution Jeans e aproveite. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Mergulhados na presença de Deus. Eu não quero só nadar. Como o programa é gravado antecipadamente, eu estou nesse momento lançando o Mergulhado na Presença 2 em espanhol, em igrejas hispanas nos Estados Unidos. Exatamente nessa data, amanhã, domingo, eu estarei pregando numa igreja hispana, lançando o livro Mergulhado na Presença. O livro é um projeto para que você, nesse período de 21 dias, aprenda a praticar a presença, a vencer todos os obstáculos e os argumentos. Porque a gente se cerca de obstáculos, de argumentos e fica nessa posição de não consigo uma vida inteira. E através do seminário Mergulhados na Presença, você vai receber uma chave, orientação, ferramentas para que você comece a trilhar um caminho diferenciado nas águas mais profundas do relacionamento com Deus. E eu quero convidar você para subir a Jerusalém conosco, numa caravana que estamos preparando para a festa de tabernáculos. Vai ser de 6 a 16 de outubro, passaremos 2 dias na Turquia, visitando alguns lugares especiais, e depois seguiremos para Israel, indo para Jerusalém e várias outras cidades, conhecendo os principais pontos, bíblicos, para que você faça essa peregrinação e volte de lá abençoado, edificado. No seu vídeo tem as informações da Qualitur Turismo. Você vai procurar o irmão Fabiano e ele vai passar para você todas as informações. E quero lhe dizer que vai ser um prazer ter você conosco nessa caravana. E chegou o momento da nossa campanha da Providência Divina. Eu quero interceder por sua vida. Você que está fazendo a campanha, não sei em que semana você se encontra agora, talvez na 7ª, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, 2ª semana, e talvez você vai começar hoje a campanha. Para que serve essa campanha da Providência Divina? É como uma ferramenta que gera fé, é o exercício da fé. Quando você entra numa campanha, você está fazendo um propósito. E quero lhe dizer uma coisa, pensa num Deus que ama quando os seus filhos fazem propósito de adoração, propósito de jejum, propósito de oferta, algum sacrifício, alguma renúncia. Deus é um Deus que ama propósitos. E eu tenho recebido muitas bênçãos através de propósitos que eu sempre fiz.
Quando você entra numa campanha como essa, da providência divina, de um compromisso de 7 sábados, né? Estar firme aqui no programa, recebendo a sua oração, você está comprovando a sua fé, você está aplicando a sua fé, e em meio a isso é que Deus se move. Então eu quero convidar você a começar conosco essa campanha da providência divina, para que a gente possa unir a nossa fé e buscarmos a Deus nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, Senhor e Pai, nós queremos exaltar e bendizer teu santo, teu lindo e teu glorioso nome. Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado por causa do teu zelo que está sobre nós, que é tão real, é palpável, é visível. E eu tenho toda a certeza que o Senhor estará cuidando de todos que estão nesta campanha, daqueles que estão assistindo o programa, daqueles que estão neste momento entrando na oração. Eu sei que o Senhor vai fazer algo acontecer na vida deles, eu sei que o Senhor vai se mover, porque o Senhor tem usado o programa, a campanha e tudo que tem feito, porque esse programa pertence ao Senhor e é para alcançar vidas nas suas necessidades, nas suas lutas. Por isso, meu Senhor, eu proclamo em nome de Jesus que a bênção do Senhor vai ser maior do que a maldição. A bênção do Senhor vai prevalecer, restaurando os corações, restaurando os relacionamentos, restaurando a saúde, restaurando as finanças, restaurando a vida espiritual, restaurando. Senhor, eu proclamo restauração. Eu proclamo provisão divina, eu proclamo o milagre do Senhor. Nós temos ouvido, Senhor, neste programa e no programa de sábado passado, nós temos ouvido depoimentos do sobrenatural, da misericórdia, do amor, do favor do Senhor, do agir do Senhor. E não vai ser diferente na vida destas pessoas que estão ouvindo essa oração, que estão participando desta oração. Elas sejam tocadas poderosamente e que a tua luz brilhe, as trevas sejam dissipadas, as obras do inimigo sejam destruídas e o teu nome seja glorificado. Dê a tua paz, a tua bênção, a tua vitória, a tua provisão, Senhor, e o teu nome seja glorificado. Eu proclamo a tua bênção sobre elas, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, estamos concluindo o programa Mergulhados na Presença. Obrigado por sua audiência. Quero convidar você, tá? Para estar conosco nos cultos da Igreja Batista Nova Sião. Eu não sei se já esteve conosco, se já nos visitou em alguma das nossas reuniões, mas eu quero lhe dizer uma coisa: nós temos sido visitados por Deus de uma forma linda, maravilhosa. Os milagres que você tem ouvido vai acontecer na sua casa, na sua família. Você vai ser tocado pelo sobrenatural, porque Deus tem feito assim. E os milagres, as curas estão acontecendo, porque este ano o Senhor nos prometeu que seria o ano da santificação, da frutificação e das maravilhas. Elas já estão acontecendo. Eu quero convidar você para estar conosco, trazer toda a sua família. Você pode escolher estar conosco amanhã pela manhã, à noite, durante a semana, terça, quinta. E nós temos do outro lado da cidade, no bairro Ibirapuera, uma das nossas igrejas, e também no bairro Alto Marom. Deus te abençoe. Se você quiser ligar para nós, tem alguém para te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Shalom. Mergulhados na presença de Deus.